Diversos casos de pulverização aérea têm sido apresentados junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos e ao Sistema Global, ao Sistema ONU. Em 2023, nós tivemos uma reunião com a relatoria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, apresentando o quadro geral de violência e violação. E nós estamos aqui em São Luís, realizando o 6º Encontro Maranhense de Agroecologia, que tem como propósito discutir temáticas que nos leve para a COP30. Nós temos trazido temas extremamente pertinentes que têm afetado diretamente a vida de homens e mulheres, crianças e juventude nos territórios que nós atuamos aqui no estado do Maranhão. Da violência provocada pelo agronegócio, o processo de resistência dos territórios, os anúncios a partir do modo de fazer desses povos em seus territórios, mas discutindo muito enfaticamente a questão dos agrotóxicos e como isso impacta os corpos. Mas uma das principais armas que o agronegócio promove para expulsar as comunidades são os agrotóxicos, né? O Maranhão é um dos estados que mais utiliza o agrotóxico como arma química para expulsar as comunidades tradicionais de seus locais. Então, falar contra todos esses processos traz a violência jurídica, a violência física, né, a ameaça de violência física, a violência psicológica, que é muito forte, e também a violência institucional. Porque nós somos o povo capó que mora do território e mora dentro da mata. Então nós queremos continuar comendo, se alimentando, caça, peixe e frutas. E aí nós queremos continuar falando capó, comendo como capó, cantando como capó e continuar a ser como capó. Aproximadamente, total pelo território é 3.000 capó e 535 mil hectares. Em 1982 foi demarcado o território Alturiaçu. Várias práticas ilícitas, ilegais, praticadas por uma empresa estadunidense chamada Wildlife Works, que pretende firmar um contrato de crédito de carbono dentro do território Alto Turiaçu, no estado do Maranhão. O Tuxá-Tapamé, o Conselho de Gestão Capó, propôs uma ação no âmbito da Justiça Federal, visando proibir que essa empresa realize qualquer tipo de ato ou atividade relacionada a esse projeto dentro do seu território. Houve, no mês de fevereiro desse ano, de 2025, uma decisão em primeiro grau, suspendendo toda e qualquer atividade desta empresa no território Capó. Posteriormente, a empresa apresentou recursos judiciais ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, e no dia 29 de agosto de 2025, o Tribunal Regional Federal determinou que as atividades, procedimentos realizados pela empresa continuarão suspensos. Então nós já temos duas decisões judiciais, uma em primeiro grau e outra em segundo grau, proibindo, ou melhor, suspendendo as atividades de crédito de carbono a ser realizada pela empresa dentro do território Capó. E à medida que eles foram construindo essas atividades de monitoramento territorial por conta própria, eles foram expulsando os agressores, criando comunidade de proteção, criando comunidade de resistência no limite do território. Pensavam uma forma própria de se alimentar, respeitando a floresta, plantando culturas produtivas ancestrais
que pudessem respeitar a floresta e pudessem também garantir uma soberania alimentar, uma soberania nutricional, para que não tivessem doenças, para que não tivesse mais uma agressão à floresta. Então, à medida que eles foram construindo essas comunidades, eles passaram a viver melhor e ter um bem viver. E à medida que eles foram criando novas comunidades, os agressores foram sendo neutralizados. O processo de construção da COP, ele ainda está sendo disputado, porque tem uma visão de empresas internacionais, de ONGs internacionais, e tem a visão das comunidades tradicionais. A visão das comunidades e povos tradicionais, ela não é única, ela é multidiversificada. Então, um povo como o Kaapó, se for apresentar a sua proposta para a COP, certamente é uma proposta muito mais radicalizada, no sentido de preservar a floresta e não aceitar que as grandes empresas internacionais mobilizem recursos para poder intrusar e fragilizar a autonomia desses povos. A sociedade civil brasileira tem discutido a implementação do Acordo de Escazú. Há muitas pressões sobre o Estado brasileiro para que reconheça e implemente através de um decreto. E nós esperamos que, enfim, o Estado brasileiro possa reconhecer o Acordo de Escazú com validade jurídica interna, por ser um tratado, um documento de direitos humanos de fundamental importância para defensoras e defensores de direitos humanos e para a proteção da floresta. Então, por isso, para nós é muito importante, né? Para a gente manter essa nossa cultura. Nós temos nossa cultura ainda, né? Nossa língua é muito forte ainda, né, para nós. Nós estamos aqui defensores de direitos humanos, nós somos defensores de natureza e nós queremos continuar protegendo, porque é nosso direito e a lei está dentro da Convenção 169, que é o direito nosso, protegendo o território, viver com o Kaapó.